Juntando-se a mim agora está o presidente republicano do Comitê de Inteligência da Câmara, o congressista Mike Turner, de Ohio, Sherman Turner. Bem-vindo de volta ao Meet the Press. Muito obrigado por estar aqui. Vamos começar com as últimas notícias da noite para o dia, aqueles ataques de Unrwa contra Israel que foram em grande parte interceptados. Qual é a sua reação esta manhã? Bem, obviamente os Estados Unidos foram avisados com antecedência de que isso iria ocorrer em março, com Israel nos preparativos. Fui informado pelo diretor da CIA na sexta-feira sobre os preparativos da informação que os Estados Unidos estavam recebendo. Acho que John Kirby articulou muito bem. É devido às suas perguntas às infelizes, falácias nas políticas da administração B, os Estados Unidos e Israel desenvolveram em conjunto a tecnologia de defesa antimísseis que funcionou ontem à noite e provou ser bem sucedida e é de-escalada. Isso nos dá ritmo para poder tomar decisões apropriadas. Mas se você usar defesa antimísseis e o ataque não acontecer, se foi assim que eles reagiram aos mais de 100 ataques que ocorreram contra tropas do ZEUA por grupos ou organizações terroristas no Iraque e na Síria por ter resultado em 3 mortes de soldados americanos na Jordânia, tudo por grupos e organizações apoiados pelo Irã, a administração precisa levar a sério que este ataque aconteceu, é sem precedentes e certamente precisa ser visto como um assistente de escalada em um conflito crescente. Embora eu tenha que recuar por causa, é claro, dos ataques aos quais você se refere. Os Estados Unidos realizaram contra-ataques em mais de uma centena deles. E então aqueles ataques daqueles são Ronnie e grupos de apoio chegaram ao fim, mas eu quero perguntar o que você acha que deveria acontecer. Isso é verdade. Mas em vez disso está lá. Veja, se as tropas americanas forem atingidas, elas responderão com mais de 100 soldados americanos fiscais. Eles não responderam neste sentido que você acabou de ouvir John Kirby articular que a defesa foi bem sucedida, e então quase como se fosse uma rejeição do fato de que o Irã atacou Israel diretamente. Disse que não quer ver isso se transformar em uma guerra mais ampla. Então deixe-me fazer esta pergunta para você. E novamente os Estados Unidos responderam a esses ataques com mais de 100 contra-ataques. Israel é o gabinete de guerra. A ministra Betty Gonce acabou de dizer, cobraremos um preço de Unrwa da maneira e no momento que é certo para nós. Você espera que Israel responda caso Israel responda? Mesmo que esses ataques sejam sem precedentes, vindos diretamente do Irã e de Israel, o ataque está sendo atacado pelo Irã há décadas. Eles financiam e treinam com o sangue que financiaram e Trey Thomas, que empreendeu os ataques de 7 de outubro a Israel, que somos apenas cruéis e na série de mortes na maneira como foi executado como resultado de um treinamento financiado e fornecido com armas por Rancid. Este já é um conflito contínuo, onde realmente se entende que eles estiveram sob cerco e ataque do Irã. É a primeira vez que eles atacam diretamente do Irã e certamente isso é uma escalada. Acho que John Kirby está errado e tenho que dizer que não queremos uma escalada do conflito. Já está aumentando e a administração precisa responder ao que você acredita. Esta manhã já se tornou uma guerra mais ampla no Oriente Médio. Isso é o que você está dizendo. Mais de 300 armas foram disparadas do Irã contra Israel. Este é um conflito crescente. O governo, porque tivemos sucesso porque investimos em tecnologia de defesa antimísseis com o Ministério israelense, está agindo como um bom sujeito. Estamos defendendo Israel contra seu ataque. Isso não é explicativo. A escalada está concluída. Ele estava dizendo, não vamos intensificar isso ainda mais, mas deixe-me perguntar sobre o que seus colegas republicanos estão dizendo, porque quero ser específico sobre o que você gostaria de ver como congressista. Você sabe, alguns dos seus colegas republicanos dizem que isto exige que os Estados Unidos respondam diretamente atacando o Irã. Você apoiaria que caso os Estados Unidos fossem para o ataque e atacassem Unrwa, eles se envolveriam diretamente com uma corrida? Acho que o que os Estados Unidos precisam aprender a fazer é compreender que o Irã já deu o próximo passo. Estou entendendo que eles recebem passe livre para atacar Israel diretamente pelo meu óleo Radiance dos Estados Unidos, e acredito que eles farão isso novamente. So is that a yes? Is that a yes, Congressman? You're saying... I believe that they will do it again.
Acho que os Estados Unidos costumam deixar claro apenas com uma ministração, não, mas se continuarem a atacar Israel, sim, obterão uma resposta do Irã. O Irã está em uma posição muito vulnerável. É novo. Eu nunca deveria ser autorizado a ser uma arma nuclear, mas este governo deu 6 bilhões de dólares para a libertação de detidos. Tem RON e fundos e os ativos agora estão congelados. Deixe-me pedir a este Donald Trump Irã que tem acesso a 6 bilhões de dólares aos quais não tinha acesso antes. Começaram a correr, como vocês sabem, o ministério continuou a se desgastar por não reconhecer que o Irã é um adversário. É um adversário para Israel a forma como está coordenando os outros do Hezbollah Mazda no Iêmen e os ataques às vias navegáveis comerciais de armas. A administração continua a olhar para o outro lado e não consegue reconhecer que isso está aumentando. Você vai ter que assumir a responsabilidade. A criação fez o que você disse que deveria fazer, que é avisar que haverá contramedidas. Se o Irã continuar a escalada, estou perguntando o que deve ser feito agora. Donald Trump, ex-conselheiro de Segurança Nacional, ex-Segurança Nacional. John Bolton apelou a Israel para destruir o programa de armas nucleares do Irã. Você apoiaria isso? Que produto existe? Um tiroteio nos Estados Unidos deixou bem claro que o Irã nunca deveria ser autorizado a se tornar um Estado com armas nucleares neste governo. No entanto, fui mordido e demorou muito para cumprir essa declaração. Em vez disso, eles disseram que trabalharam para tentar envolver o Irã e não conseguiram vê-lo como um adversário que tem uma força maliciosa realmente profunda que está desestabilizando o Oriente Médio enquanto eu concorria estava desativado e pelo menos eles continuaram a trabalho com o Irã e acho que eles foram frustrados. O Irã rejeita as instruções, sem dizer que há uma linha vermelha. Deve haver um headline, apenas responda a minha pergunta. Você apoiaria isso? Você apoiaria Israel visando o programa de armas nucleares do Irã apenas nessa questão? Você apoiaria Israel fazendo isso? O que eu estava respondendo antes de fugir é muito vulnerável tanto em seus locais de armas nucleares, mas mesmo em seus locais de produção de armas, aquelas armas que estão aparecendo no campo de batalha da Ucrânia nas mãos dos russos. E também é uma logística de petróleo e uma instalação de exportação. Está em uma posição muito vulnerável. Se Israel perceber que precisa estar à altura da ocasião para atacar o Irã diretamente para se proteger. E certamente acho que os Estados Unidos apoiam o direito de Israel de se defender. Você tem um país, o Irã, que está desestabilizando o Oriente Médio e continua a produzir capacidade armamentista aos 3 anos, até mesmo exportando para a Europa. Eles têm seus representantes que estão atacando as rotas comerciais de transporte marítimo de Israel. Eles estão aumentando enquanto esta administração continua à noite contra o Israel toma uma contramedida contra o Irã. Não acho que neste momento os Estados Unidos devam se envolver em uma ação militar diretamente contra o Irã. Mas eu acredito que se esta administração não conseguir assumir a responsabilidade e entender que temos um conflito crescente e deixar claro para ela que existem linhas vermelhas e que os Estados Unidos defenderão Israel e não permitirão que o Irã se torne um Estado armado que estaremos num conflito mais amplo e teremos menos opções lá o seu fracasso em encaixotar o Irã e deixá-los compreender que haverá consequências torna-o cada dia mais perigoso tem sido retido foi bloqueado pelo ex-presidente Trump. Você quer ver o presidente da Câmara trazer isso para votação esta semana e ele lhe deu alguma garantia de que o fará? E aí, cara? Retido para comprar, não tropece. Vamos ser claros. Está preso em casa. Vou comprar as bases de libertação na Câmara dos Deputados. Acho que o palestrante foi muito claro. Ele apoia o financiamento da Ucrânia, ele apoia o financiamento para Israel. Ele apoia o pacote de idade por parte do Suplementar de Segurança Nacional e deixou claro que vê que o caminho é que isso chegue em casa nesta semana.
Acho que terá um apoio esmagador de vocês dois orando por pacotes para Israel e Ásia, não apenas por causa do que aconteceu com o Irã, aumentando o conflito no Oriente Médio. Estou de pé porque esses são aliados que precisam e merecem nossas diretrizes de apoio de que ele não quer que a ajuda vá para a Ucrânia, a menos que seja na forma isolada, mas muito rapidamente. Você espera que ela seja votada esta semana? Congressista, eu faço quando esperava passar de um conjunto humanitário ao outro o apoio ao governo ucraniano nas armas, os militares como apoio. Todo mundo tem estado muito deste lado da compreensão de que esse era o ponto crítico. A correria está começando a ganhar terreno. A Ucrânia está começando a perder a capacidade de se defender e os Estados Unidos devem intensificar e fornecer à Ucrânia as armas de que ela precisa, e acho que veremos um apoio esmagador para isso na Câmara esta semana ou algo assim. Chairman Turner, I have a lot more questions, but we are out of time. Thank you so much for joining me. I really appreciate it. Agradeço e fico atualizado sobre as últimas notícias e notícias principais no aplicativo NBC News ou siga-nos nas redes sociais.